Temos um convidado mais que especial, né? O Sérgio Ramos. Vou colocar ele aqui na tela para vocês. Que, antes de colocar, que faz parte aí, é dono do canal Guardião Católico. E como a maioria conhece o Sérgio aqui, é fundador do canal Tolkien Talk, né? Então vou colocar ele aqui para vocês. Seja bem-vindo, Sérgio Ramos. Olá, tudo bem? É um prazer estar na Toca do Bolseiro. É boa. Obrigadão aí por ter aceitado o convite, viu, ô Sérgio? Foi um prazer receber você aqui, cara. Eu que agradeço o convite, já chego em grande estilo, né? Com emoji aí, com a minha cara. Mas queria já começar perguntando aqui pro Sérgio, né? Como que foi o contato dele, a primeira vez que ele conheceu, né, Tolkien, a obra de Tolkien, se ele começou primeiro pelos livros, né? Ou como eu comecei pelos filmes, né? Assistindo ali a Sociedade do Anel e já me encantando. Como foi? Conta um Uhum. pouco da sua história com Tolkien, né? Sua jornada pela Terra-média. Eu acho que o ano foi 2001, foi o primeiro filme foi 2001, né? O Isso. Sociedade do Anel, final do ano, né? E Foi aí, primeira semana, né, de 2002, né? Teve a Xuxa sim, dos Doentes que tomou nosso filme. pronto. E no meio de 2001 eu tive a chance de começar pelos livros, porque eu estava na faculdade de Direito lá em Fortaleza. Uhum. E aí um amigo meu estava com o volume muito, porque do Gandalf, né? O da Martins Fontes. E aí ele virou para mim e disse: Tu já ouviu falar nisso aqui, do Senhor dos Anéis? Aí eu falei: Não, não sei o que é não. Aí ele: Não é porque vai ter o filme no final do ano, eu já tô lendo aqui para me preparar. E aí, pronto, morreu ali a história, né? Ou seja, a primeiro contato, a primeira vez que eu ouvi falar em Senhor dos Anéis foi esse curto de aula. E aí depois, durante o ano, saiu uma reportagem da Veja, que meu pai na época era assinante da Veja, falando do filme e tal. E eu me lembro de ver uma foto do Frodo e do Sam, e com aquele pé grande assim, que não tem nada a ver com o livro, mas ficou, né, no imaginário aí dos filmes e tal. E eu me lembrei dessa foto assim, que marcou. E pronto. Uhum. E aí, quando foi o final do ano, aquele mesmo amigo que estava lendo me chamou para assistir o filme, né? A gente foi. E aí, cara, você vê os elfos com aquela aura brilhosa, aí vê aqueles hobbits naquele dia a diazinho ali tranquilo de fazenda, e aí vê que tem um perigo, assim, uma noção de urgência ao redor daquele mundinho ali fechado, Uhum. a iminência de acontecer alguma tragédia, alguma coisa ruim naqueles os Cavaleiros Negros. Então, todo esse clima me fez gostar daquele mundo que o Peter Jackson estava mostrando, né? E eu saí do filme assim, quero saber mais sobre isso, né? Quero saber de onde é que veio a história original, porque eu já era um leitor assíduo, né? Já sempre tive o costume de ler muito. Então, era a hora de começar o Senhor dos Anéis. Só que aí eu acho que foi naquela matéria da Veja, falava que começava com um tal de Hobbit, o Hobbit, né? E aí eu corri lá, acho que foi na antiga Siciliano, que tinha no Iguatemi, eu acho. E é lá no shopping, quem sabe, quem é em Fortaleza sabe, né? O mais Uhum. antigo assim, Shopping Iguatemi, lá no Siciliano. E aí eu comprei aquela ediçãozinha azul do Hobbit, também da Martins Fontes. Uhum. E aí eu lembro que eu comecei a ler na sexta-feira à noite e simplesmente no domingo à tarde eu estava terminando de ler o livro. E eu sempre fui um leitor muito lento. Eu não costumava terminar rápido assim. Quando eu terminei esse livro tão rápido, eu vi que tinha alguma coisa diferente ali que tinha me atraído. E aí já naquela semana, durante a semana, eu disse: Pai, vamos ali comprar a Uhum. continuação. E aí fui, aí comprei, né, o volume 1, mas já era aquele das Argonautas, né? E Uhum. comprei e pronto. E aí o resto é história. Antes de sair As Duas Torres, no final de 2002, eu já tinha lido O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion, né? Então fui bem preparado para pegar o segundo filme. Então, assim, eu comecei depois dos filmes, mas no meio ali eu já li os livros, né? Quase em Já tomei paralelo, né? conhecimento do original. É. Uhum. Então, assim, e aí o que acontece? Como é que eu vi que o Tolkien me pegou mesmo? Uhum. Porque depois que acabaram, acho que foi depois que passou o terceiro filme e tal, um dia eu tava lá na minha estante, fui pegar o Senhor dos Anéis assim para dar uma folheada, e aí bateu no capítulo o Conselho de Elrond, né? E eu comecei a ler ali, me deu vontade de ler de novo. E eu nunca tinha relido o livro. Também esse foi o segundo sinal que me pegou diferente, né? De modo diferente a história. E eu não, vou reler. E aí pronto, aí reli o Hobbit, os Seus Anéis, o Silmarillion, aí eu acho que já tinha saído Contos Inacabados, pelo Martins Fontes, e aí pronto. E aí todo ano eu ficava acompanhando os lançamentos. E aí fui lendo e relendo, todo ano eu relia, depois perdi a conta e parei. Parei de reler e parei de contar também. E aí quando chegou aquela fase já do Orkut ali, 2005, 2006, por ali, não, 2005, no Orkut tinha aquela história de comunidades, né? Comunidade de Tolkien, de heavy metal, de não sei o quê. E aí tinha uma comunidade lá de Tolkien, acho que era só Tolkien mesmo. E aí eu comecei a ler as discussões, né? Eu não participava, mas eu mais lia. E aí, paralelo a isso, tinha um site da Wagner também, que eu também não participava do fórum, né? Que era famoso naquele tempo, mas eu lia as matérias, as traduções que eles traziam e tal. E eu ia acompanhando assim.
E foi no Orkut que a primeira discussão grande que eu vi sobre a obra do Tolkien, que foi sobre a forma física do Sauron. Porque quem tinha a imagem dos filmes pensava que ele era aquele olhão, né, gigante lá no alto da torre. E até mesmo gente que tinha lido os livros pensava isso, porque ele estava entranhado já por causa do filme. E aí lá teve essa discussão, e aí, olha, mas ele não é um olhão e tal. E aí foi que eu comecei a pesquisar mesmo a forma física do Sauron. E aí comecei a ver algumas passagens. Já tinha saído das cartas do Tolkien, que eu acho que era de 2006, se eu não me engano, aquela versão arte-letra, né, da editora. Isso, de E Curitiba. aí lá tinha uma passagem lá, numa nota de rodapé, que falava que o Sauron, rei vivo, tinha a estatura de um homem alto, não gigantesco, mas alto, não sei o que. Então ele tinha a forma física, ele não era um olhão. E aí pronto, foi assim que eu comecei a pesquisar essas curiosidades do Tolkien. Mas nunca fui muito de participar efetivamente nesses fóruns e grupos de discussão. E o tempo foi passando, continuei lendo, né, e tal, me aprofundando. E aí em 2000, veio o Facebook, né, as redes sociais sempre atreladas aí A a comunicação, nós, né? né, produtores de conteúdo, né. É, a É, comunicação. Uhum. pois é. E aí eu acho que foi 2013 para 2014, aí tinha aquele site Tolkien Brasil, né, que eu acho que Sim. era o mais conhecido aqui. E aí eu entrei no grupo de discussões lá deles do Facebook. Um pouco tempo depois, o dono do site me convidou para ser administrador do site e moderador do fórum, né? E ele estava um pouco afastado e eu meio que tomei as rédeas lá do site e do fórum de discussões. Então, foi aí que eu comecei a produzir conteúdo efetivamente, por volta de 2014. E aí eu comecei a fazer algumas traduções para o site, escrevi alguns artigos, notícias e tudo. É, e também fazendo aqueles posts de curiosidades, tanto na página do Facebook quanto no fórum, né, do grupo de discussões. E aí foi lá que eu escrevi um grande artigo, foi um grande tamanho, né, que foi a forma Uhum. física de Sauron. Aí eu já tinha pesquisado tanto sobre isso, que deu um artigo gigantesco lá. Eu coloquei todas as fontes que dizia tal, que ele tinha perdido um dedo, que ele só tinha 4 dedos numa mão, tal, aquele negócio todo. Então ficou um artigo bem Uhum. legal. E aí nessa discussão vai, discussão vem, a gente tinha um grupo de discussão com algumas pessoas que estavam no grupo do Facebook, estavam nesse WhatsApp. Uhum. E aí tava lá o César, tava a Mirrey, tava o Jarbas, e a menina agora, ela vai me perdoar que eu esqueci o nome dela, Nathalie, pronto. Aí, ó, Ela lembrou. é de Belém também. Tinha 5 pessoas nesse grupo, né? E no final ali, no meu final ali do Tolkien Brasil, 2015, eu cheguei a gravar uns 2 vídeos, eu acho, no YouTube do Tolkien Brasil. E a receptividade foi legal, né? Foi boa. A imagem estava horrível, a edição era inexistente e tal, o áudio, tudo. Mas pelo conteúdo, né? Eu vi que o pessoal tinha gostado. E eu me toquei que não tinha, naquele momento, não tinha ninguém falando de Tolkien no YouTube. Tinha essa lacuna, né? E aí eu fui lá nesse grupo de WhatsApp que a gente tinha, e disse, pessoal, quero criar um grupo um canal sobre Tolkien, e eu quero saber quem que vai aceitar fazer comigo. E aí das 5 pessoas que tinha, né? Eu e mais 4, só um que aceitou, né? Que foi o César. E aí a gente, não, então vamos conversar aqui no privado, vamos deixar o grupo aqui para outros assuntos, vamos tratar aqui do canal. E a gente começou, vai ser assim e tal. No Paint eu fiz as primeiras artes lá, sem saber de nada, só saber No cortar e Paint. colar. Fiz no Paint a imagem de A capa thumb, do né? canal, esse tipo de É. coisa. E a abertura do canal também foi eu que fiz, né? Eu gravei no celular e fazendo sobrevoo assim no mapa que eu tinha e fiz uma montagem tosca lá e deu certo, Deu né? certo. Naquele tempo era desse jeito que a gente fazia. E pronto, e aí o canal, é o que vocês viram aí a história depois, né? Aí eu fiquei no Tolkien Talk de 2016, acho que foi o primeiro vídeo, né? Ali, criou em fevereiro, acho que foi em março o primeiro vídeo. E aí já tem um ano e pouco que eu saí do Tolkien Talk, mas eu já tinha criado o Guardião Católico na época da pandemia, né? Em 2021.